Flamengo tem acordo para retorno de Michael. Preocupação para a final da Libertadores. Treta envolvendo Gabriel Barbosa. Vasco pode dar chapéu no Flamengo. A verdade sobre Pedro Raul. Essas e outras informações você acompanha agora aqui no canal Visão Rubro-Negra. Vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa o sininho da notificação na opção todos e também deixa seu like que ajude muito o nosso canal, ajude muito o nosso crescimento, tá bom? Galera, vou pedir para você, fica até o final desse vídeo porque tem muita notícia, muita informação do Mengão para vocês não perderem nenhum detalhe, tá? Um sabadão aí frenético, repleto de notícias e informações do Mengão. Já queria começar o vídeo de hoje aqui dando os parabéns ao craque, um dos ídolos do Flamengo aí, Petkovic, isso mesmo, né? O sérvio aí, ele que é um dos maiores gringos da história do Flamengo, também considerado por muitos, né? Todas as conquistas que ele já teve com o Flamengo, gols históricos que ele já fez aí também naquela final do Campeonato Carioca em 2001, e hoje o Pet está completando aí, né, 50 anos de idade. Então, quero desejar parabéns ao Pet, ele que pra mim também é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, até porque quando eu comecei a acompanhar o Flamengo, aquele gol de falta do Pet influenciou muito na minha torcida pelo Clube de Regatas do Flamengo, então quero desejar desde então carinho aí ao nosso ídolo Petkovic e um grande abraço para ele, tá bom? Deixe aqui também no comentário, né, o seu parabéns ao Petkovic, ele também que foi campeão brasileiro em 2009, né, ele participou aí do hexacampeonato do Mengão ao lado de Adriano Imperador e companhia, tá bom? Então parabéns ao Pet aí, vamos seguir para as informações do vídeo do Flamengo, porque hoje não para, tá? Muita notícia, muita informação. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma entrevista, né, do garoto João Gomes, ele aí que falou, né, na Flá TV em relação à expectativa do momento que ele está vivendo e também a frustração de ter sido reserva na final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras, onde o Renato Gaúcho não o colocou, né, como titular naquele time que o Flamengo tinha em 2021. Era Arão e Andréas Pereira, os titulares do Flamengo naquela ocasião, né? O Willian Arão e Andréas Pereira. Tá aqui, ó. João Gomes, tá? Abre aspas para a fala do João Gomes. Para mim foi muito ruim ter que ficar de fora de uma final. Sempre foi algo que eu busquei e sonhei. Eu queria estar ali, né? Disse ele. Isso foi uma opção do Renato Gaúcho e tenho que respeitar. Mas hoje eu estou bem. Esse é o meu melhor momento e eu estou pronto para realizar esse sonho que eu sempre busquei. Falta só um passo, disse aí o João Gomes em entrevista à Flá TV. E eu desejo todo sucesso ao garoto do Ninho, João Gomes, que tá jogando muita bola, foi muito importante aí na semifinal, né? Ele que foi muito bem no jogo de ida e também no jogo de volta no Maracanã, participando até no segundo gol ali, marcado pelo Marinho, que ele rouba a bola, toca o Pedro dá uma caneta e o Marinho ali recebe o passe do Pedro e faz aquele golaço no Maracanã. Então sucesso ao João Gomes, vamos torcer para que ele possa estar em campo e trazer o título para o Flamengo nessa final de Libertadores. Tá bom, galera? Passar aqui para o próximo assunto importante também para trazer para vocês. Como eu falei, gente, não vamos parar, é muita informação do Flamengo hoje. Trazer primeiro aí informação sobre o Mundial de Clubes, né? Já que a gente vai ter a final da Libertadores aí, é importante a gente saber em relação sobre isso. Tá aqui, ó, Mundial de Clubes nos Estados Unidos, essa é a pergunta que eu te faço. Conforme publicação do jornal AS, a FIFA estuda a possibilidade de realizar a edição desse ano do Mundial de Clubes nos Estados Unidos em fevereiro de 2023. Oficialmente, a entidade ainda não se pronunciou. A competição, que terá a presença de Real Madrid, atual vencedor da Champions League, e de Flamengo ou Atlético Paranaense, que decidem a final da Libertadores em outubro. Segundo a publicação, a FIFA está de olho na semana de 6 a 12 de fevereiro do próximo ano para as semifinais e a grande final e a grande final, no caso do Mundial de Clubes, né? Para sediar o Mundial de Clubes, os Estados Unidos teria a concorrência da China e dos Emirados Árabes para a realização da competição. Então aí a FIFA estuda, sim, colocar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, mas também tem outra concorrente aí, que é a China e os Emirados Árabes também, tá bom? Passar aqui também para uma outra informação em relação a essas competições internacionais também, porque tá aqui, ó, a CBF, né, alinhando toda essa questão aí do futebol internacional e também da seleção brasileira, vai mudar o seu calendário para 2023 e irá respeitar a data FIFA. Tá aqui, ó, mudança no calendário do futebol nacional. Segundo informação do Globo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, afirmou que a partir de 2023 o calendário do futebol nacional irá respeitar as datas FIFA. A ideia da CBF é impedir que os clubes brasileiros percam jogadores com as convocações para as seleções. O calendário para 2023 será publicado pela CBF no fim de setembro. O desafio será manter a mesma medida para os anos seguintes.
A solução talvez seja encurtar as disputas dos campeonatos estaduais. E eu quero saber de você, torcedor, né? A gente sabe que a seleção brasileira vai jogar a próxima Copa do Mundo e muitos torcedores, né, assim como eu, não torcem mais pela seleção por conta disso, né? A seleção brasileira desfalcar o time do Flamengo e outros clubes também do futebol brasileiro em momentos importantes e datas decisivas do ano. Então a CBF aí pretende mudar isso, né? Até mesmo para voltar o prestígio de todos os torcedores aí torcerem pela seleção brasileira e também para não prejudicar os clubes, porque fazendo isso a CBF também enfraquece as suas próprias competições, porque os clubes não vão poder jogar com força máxima por conta das convocações. Então deixe aqui a opinião de vocês no comentário, o que vocês acham a respeito disso, da CBF respeitar a data FIFA nos próximos anos a partir de 2023, tá bom? Vamos mudar aqui, né, a pauta também do vídeo, para a gente poder trazer mais informações, porque tá aqui, ó, preocupação para a final da Libertadores. Segundo publicação do Diogo Dantas, do O Globo, Flamengo e Atlético Paranaense estão preocupados com a escassez de voos e hotéis em Guayaquil para a final da Libertadores. Os clubes estão conversando com todas as companhias aéreas possíveis sobre a logística. Outro quesito que preocupa são os hotéis com poucos quartos e custos muito altos. Então tá aí a preocupação dos clubes, tanto do Flamengo também quanto do Atlético Paranaense. E também o Eduardo Batista, né, o BAP, deu uma declaração aí nas suas redes sociais e também numa entrevista em relação a isso, sobre essa logística da Libertadores nos países sul-americanos. Está aqui, abre aspas para fala do BAP, tá? Por que não levar Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, por exemplo, onde há estádios maiores, abundância de voos e hotéis? Para os torcedores seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto a visibilidade seria muito maior, disse o BAP em relação a isso, porque ele sabe, né, ele falando aí em questão da estrutura que os países sul-americanos não têm para comportar esse tipo de evento, né? É muita gente querendo ir para esses lugares e você vê que acaba inflacionando tudo. É muito mais caro você ir para a final da Libertadores em Guayaquil, no Equador, do que nesse mesmo período, nesse mesmo dia, você ir para a Europa, um país da Europa, né, você poder desfrutar aí nesse momento. Então, é por isso que ele deu essa opção aqui. Muitos torcedores concordam, outros discordam, mas deixa aqui a opinião de vocês, que é importante para o canal Visão Rubro-Negra, tá bom? Então, mas ainda há essa preocupação dos clubes em relação a voos e também hotéis. Então, além dos preços dos ingressos da final da Libertadores serem muito caros, né, foi divulgado aí entre 1.050, né, e mais de 4 mil reais ingressos que vai ter para a final da Libertadores, você também tem que arcar com essa logística, né? Voos e também hospedagem no local. Então tá aí a preocupação dos dois clubes em relação a isso, tá bom, galera? Passar aqui pro próximo tema, um tema importante que eu gostaria de trazer para vocês, que tá aqui, ó. Bruno Henrique e Rodrigo Caio, né, estiveram em Belford Roxo na inauguração da escolinha que era do Fluminense. Isso aqui é Flamengo. Então tá aqui a informação, né? A foto tem aí nas redes sociais circulando, tanto Bruno Henrique e Rodrigo Caio, né, estiveram no local e tá aqui, ó. Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão presentes na inauguração da nova escolinha do Flamengo em Belford Roxo. A Escola Flamengo, que vai ter esse nome, né? Escola Flamengo, vai tomar o lugar do Projeto Guerreirinhos, antes sediado pelo Fluminense. Tudo isso aconteceu porque esses garotos, né, que era uma franquia aí da escolinha do Fluminense, estavam cantando no vestiário a música do Flamengo que a torcida canta nos estádios com o uniforme do Fluminense. Com isso, o Fluminense acabou rompendo o contrato com a escolinha e o Flamengo agora, né, fez esse contrato e teve a inauguração, né, da nova escolinha do Flamengo aí. Então, parabéns ao Bruno Henrique e ao Rodrigo Caio por fazerem presença. Eles também que devem ser muito ídolos desses garotos que estão iniciando as suas carreiras aí nas escolinhas de futebol e também divisão de base, tá bom, galera? Passar aqui pro próximo tema, um tema importante pra gente poder falar também aqui, né, em relação ao Flamengo, que é sobre o Atlético Mineiro, galera. Por que em relação ao Flamengo? O que tem a ver Atlético Mineiro e Flamengo? Tá aqui, ó. STJD nega recurso e Atlético Mineiro pagará 65 mil por cânticos homofóbicos e arremessos de objeto no campo contra o Flamengo no Mineirão pela Copa do Brasil. Vocês lembram aqueles cantos que fizeram lá no jogo de ida? Né? Até o Gabigol, após o jogo, falou, no jogo de volta eles vão conhecer o que é inferno e impressão de verdade. Então, o Atlético Mineiro foi condenado a pagar 65 mil por conta desses cânticos homofóbicos dos torcedores e também arremessos de objetos no campo e nos jogadores do Flamengo aí, e também toda a confusão que eles criaram nesse jogo, tá bom? Então tá aí, não conseguiu reverter e vai pagar 65 mil de multa o Atlético Mineiro, né? E também trazer uma outra informação aqui que é sobre o atacante Pedro Raul.
muitos jornalistas colocando a informação de que o Flamengo estaria interessado em Pedro Raul na contratação, porém o jornalista Vene Casagrande acabou desmentindo a informação que inicialmente era do jornalista Jorge Nicola. Tá aqui, ó. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo não procurou o staff de Pedro Raul, né? E nem o jogador, tá? Garantem os representantes e a diretoria do clube. O Vene Casagrande, com informações de dentro do Flamengo, negam a informação aí do jornalista Jorge Nicola de que o Flamengo estaria fazendo oferta ou sondagens também ao jogador Pedro Raul. A gente sabe, né, galera, que muitos dirigentes acabam negando nesse momento, mas se houver alguma coisa, alguma outra atualização, a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? Mas a gente não quer trazer pra vocês aqui notícias falsas, tá bom? Se o Marcos Braz ou algum dirigente do Flamengo futuramente fizer uma proposta, a gente faz aqui no vídeo ou posta nas nossas redes sociais, tá bom? Em relação ao Pedro Raul. Uma outra informação também que gostaria de trazer pra vocês é sobre o Michael. Isso mesmo, tá? Mas antes disso, tem uma outra informação que eu gostaria de trazer pra vocês, tá, galera? E muito importante pro Flamengo, mas já vou falar já do Michael, já que eu entrei nessa pauta, tá aqui, ó. Porque muitos estão colocando que o Michael, né, pode estar vindo pro Botafogo, pro Corinthians ou outros clubes aí do cenário nacional. Mas é o seguinte, Flamengo tem acordo com o Michael caso retorne ao futebol brasileiro. A informação tá aqui, né? Após início em baixa, Michael acabou tendo um ano mágico em 2021 e foi vendido ao Flamengo, né, pelo Flamengo ao Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador estaria infeliz no país e cogitando um retorno ao futebol brasileiro. De acordo com informações, né, que foi dito nos veículos de comunicação recentemente. Nesse sentido, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, em entrevista ao S1 Live, né, do paparazzo rubro-negro, comentou sobre a possibilidade de retorno de Michael, garantindo que, seguindo algumas condições, a prioridade do atacante no Brasil é o clube carioca, é o Mengão. Então vou seguir também com a informação aqui que é importante para vocês. Né, tá aqui, ó, abre aspas para falar do Marcos Braz. Eu fiquei até rindo quando vi que haveria a possibilidade do Michael vir para time A ou B. Eu vou te falar o que aconteceu nessa janela. Os árabes pagaram 8 milhões de dólares pelo Michael. Com 4 ou 5 meses ele queria sair. Eles até poderiam vender ele. Aí eu não posso falar nada. Aparece o Botafogo ou o Corinthians e compra. Agora, começarem a falar, né, sobre um empréstimo gratuito, sabe a chance dele sair por empréstimo gratuito e não ser para o Flamengo? É zero, disse o Marcos Braz, né? Então tá aqui, ó. Além do interesse na compra Botafogo e Corinthians, também estariam negociando um empréstimo sem custos do atacante. A torcida do Flamengo cobrou o Braz na época para que fosse o retorno de Michael, fosse para um negócio aí viável para o Flamengo. Então tá aí, né, a torcida cobrou o Marcos Braz por isso, né, por conta que estavam falando que ele poderia vir para o Corinthians, para o Botafogo, para outro clube, e tá aqui, completou o Marcos Braz, tá? Eu tenho uma boa relação com o empresário e muito boa relação com o jogador. O jogador tem compromisso comigo. Se vier com as mesmas condições, ele viria para o Flamengo. A minha relação com o Michael é muito forte, até porque ele passou no Flamengo, né, no caso. Enfim, a relação humana que tenho com ele, a gente também passou por muita coisa junto. É um cara especial e torço por ele, completou o Marcos Braz. E a informação que tinha foi o Jorge Nicola falando que ele poderia vir de graça para outros clubes brasileiros. Marcos Braz aí nega essa informação. A única chance do Michael não jogar no Flamengo é se o clube árabe decidir vendê-lo para outro clube. Aí o Flamengo não pode fazer nada. Mas se for de graça, ele vem para o Flamengo, garantiu o Marcos Braz, ou também encerrando o contrato, aí ele viria para o Flamengo, tá bom? Falar aqui também sobre o Oscar, uma informação interessante e importante, né, que o Marcos Braz também falou sobre o jogador, porque tá aqui, ó, Marcos Braz garante que o Flamengo fará nova tentativa por Oscar, né, a informação é o seguinte, abre aspas aí para a fala do Marcos Braz, né, nós entendíamos que um jogador de alto rendimento, que não tinha problema de lesão e qualquer outra situação, que ele não poderia ficar parado estando bem. Essa foi a nossa tentativa, no caso, né? Mas os chineses bateram o pé e falaram que não liberariam ele para nenhum clube da América Latina. O Oscar queria vir para o Brasil, passar um tempo aqui, né? Disse o Marcos Braz nessa mesma entrevista, tá? Ao S1 Live aí, com o paparazzo rubro-negro, né? A Isabelle Costa, então dando os créditos aqui para eles que entrevistaram o Marcos Braz, né? Entrevistaram nessa live aí, e completou o Marcos Braz. Ele tem 2 anos e meio de contrato lá. Não sei se é possível um rompimento. Sim, vou continuar tentando. É um jogador que interessa ao Flamengo. Naquele momento eu pensei, cara, se os chineses não querem liberar agora
e, teoricamente, eu terei que conversar novamente com esses mesmos chineses. Daqui a 6 meses tenho que respeitar. Não posso desgastar a relação. Vai continuar tentando? Sim, vou tentar sempre, completou o Marcos Braz em relação aí ao Oscar, tá bom, galera? Uma outra informação também que tá circulando, tá? É que o Flamengo poderia estar tomando aí um chapéu de um rival, isso mesmo. O Vasco estaria interessado na contratação do meia Oscar e com isso poderia dar um chapéu no Flamengo, tá aqui a informação. Por fim, recentemente, o jornalista Jorge Nicola, né, noticiou a parceria entre Vasco adquirido pela 77, né? A 777 aí. E os empresários Juliano Bertolucci, um dos maiores influentes no mercado da bola e os que também é parceiro do Flamengo. Os objetivos do Cruz Maltino é disputar jogadores com o rival, iniciando por Oscar. Então, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco estaria dando um chapéu no Flamengo em relação à contratação do Oscar. Poderia estar tentando aí trazer o jogador. Então, tá aí, trazendo para vocês a notícia, né? Além da fala do Marcos Braz, também a informação que o jornalista Jorge Nicola trouxe em relação ao jogador Oscar, tá bom, galera? Trazer para vocês também uma outra informação relacionada ao Gabriel Barbosa, porque ele foi questionado por um torcedor do Flamengo no Twitter, né? E com isso ele acabou respondendo à altura para esse torcedor. O torcedor questionou: vida boa, né? Falando sobre o Gabriel tá suspenso para o jogo de amanhã por conta do cartão vermelho e não tá presente aí em relação no momento decisivo, onde o Flamengo precisa tirar pontos do Palmeiras, né? Para poder encostar no Campeonato Brasileiro. E o Gabigol retuitou respondendo, né? Momento difícil, né? Praticamente uma folga para um jogador que mais jogou no ano, né, com a camisa do Flamengo. Então o Gabigol respondeu esse torcedor que questionou a ausência do craque no jogo de amanhã contra o Goiás, tá bom? Então tá aí, Gabigol respondeu à altura e também não gostou dessa provocação aí e disse que é o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo esse ano, o que mais disputou partidas em 2022 aí no futebol brasileiro, segundo o Gabigol, né? Trazer para vocês aqui também, galera, uma notícia importante, né, antes de trazer para vocês a escalação do Flamengo para amanhã e também a lista de relacionados, né, sobre Flamengo e Vasco também, né, que é uma situação importante aqui em relação à disputa do Maracanã, porque tá aqui, ó, Flamengo abre possibilidade de diálogo com o Vasco e 777 sobre o Maracanã. Depois da discussão e provocações, né, várias discussões aconteceram ao longo da temporada, Flamengo e Vasco podem caminhar para um entendimento sobre o uso do Maracanã. De acordo com o jornal O Globo, a diretoria do Rubro Negro deu um sinal positivo para a realização de uma reunião com os executivos da 777 para tratar sobre o estádio e outros temas, tá? Passar para vocês aqui a próxima página da matéria, que é a seguinte, ó. As partes já tentaram se encontrar na última semana, quando os executivos da 777 estavam no Rio de Janeiro para finalizar o processo da SAF do Vasco, mas por outros compromissos o encontro não aconteceu. Os empresários americanos, no entanto, se reuniram no caso, né, com o governo do estado para tratar sobre o Maracanã. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, agora espera um retorno dos representantes do grupo americano ao Rio de Janeiro para conversar sobre o Maracanã, o Campeonato Carioca e a Liga de Clubes Brasileiros. Então não é só sobre o Maracanã, vários assuntos que eles vão discutir aí em relação a isso, tanto o Flamengo e os executivos aí que comprou a SAF do Vasco, tá bom, galera? Trazer para vocês aqui a lista de relacionados para amanhã, para o jogo contra o Goiás, só lembrando a vocês também que a torcida do Flamengo no setor visitante já esgotou todos os ingressos, o Flamengo mais uma vez esgotando os ingressos aí do setor visitante quando joga fora do Rio de Janeiro e não tem mais ingressos para o jogo, para a torcida do Flamengo, para o jogo de amanhã contra o Goiás. Lista de relacionados tá aqui, ó. Ayrton Lucas, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Felipe Luiz, Gabriel Varela, acostumado com o Gabigol na lista, né? Guilhermo Varela, tá bom, galera? Guilhermo Varela, vi o G ali, lembrei do Gabigol, ele não tá, ele e o Pedro também não foram relacionados por conta de suspensão, tá? Guilhermo Varela, Hugo, João Gomes, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, olha o Mateusão ganhando chance aí como relacionado, né? Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Peterson, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e Arturo Vidal são os relacionados pro Flamengo pro jogo de amanhã. E a provável escalação do Flamengo para amanhã é a seguinte, tá? A gente sabe que Pedro e Gabigol estão fora por conta de suspensão, o goleiro Santos, né, vai ser titular amanhã novamente. Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Diego Ribas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal, Marinho
e Everton Cebolinha. A princípio, o garoto Vitor Hugo deve fazer aquele papel de falso 9, né, um meia atacante ali, um meia com poder de criação e também com chegada na área, já que não vai ter um centroavante. Eu gostaria de ver aí, né, o Mateusão em campo também, já que o Mateusão é um garoto da base que tem muito potencial, tá bom? Galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. A qualquer momento podemos voltar com mais notícias e informação do Mengão. Tamo junto, saudações rubro-negras!